Um chefe da máfia visitou o túmulo de seu filho e encontrou uma enfermeira ajoelhada lá com sua filha, sussurrando: "Nós temos que visitar o papai." Ele congelou. Seu filho morreu 3 meses atrás sem esposa, sem filho. No entanto, a menina tinha os olhos dele, sua marca de nascença, o tudo dele. E ela acabou de chamar o filho morto dele de papai. A chuva atingiu o guarda-chuva preto de Vincenzo Moretti como balas contra a armadura. 3 meses, 90 dias desde que o caixão de Marco havia sido baixado nesta terra molhada. E ainda, a dor parecia fresca como uma ferida aberta. Os sapatos polidos de Vincenzo afundaram ligeiramente no caminho enlameado, enquanto ele se aproximava do túmulo de seu filho. O cemitério estava vazio. Quem mais seria tolo o suficiente para visitar os mortos em tempo assim? Ele preferia assim. Nenhuma testemunha para ver o grande Vincenzo Moretti, temido por 5 distritos, reduzido a um pai em luto. Mas enquanto ele contornava o anjo de mármore marcando o lote da família Moretti, ele parou morto. Alguém já estava lá. Uma mulher ajoelhada na lápide de Marco, sua jaqueta fina encharcada, cabelo escuro colado ao seu crânio. Ao lado dela, uma criança pequena, não mais de 4 anos de idade, sentava-se de pernas cruzadas na lama, completamente alheia à chuva. A menina estava arrumando flores, íris roxas, na base do túmulo com a intensidade focada que só crianças possuem. A mão de Vincenzo se moveu instintivamente em direção à arma em seu quadril. Ninguém sabia sobre o lugar de descanso de Marco, exceto a família. Ele tinha certeza disso. O funeral havia sido privado, o local não divulgado. Então, como esta mulher... "Está tudo bem, querida," a mulher sussurrou, sua voz mal audível sobre a chuva torrencial. "Podemos ir logo." Só me deixe dizer adeus." A criança olhou para a mãe com olhos enormes. Mesmo de 15 pés de distância, Vincenzo podia ver que eram de uma tonalidade incomum, marrom dourado com manchas verdes. Sua respiração engasgou. Marco tinha olhos exatamente assim. "Mamãe," a menina disse puxando a manga de sua mãe, "por que estamos visitando o papai? Você disse que o papai estava no céu." O ombro da mulher tremeu. "Eu sei, querida. Eu sei o que eu disse. Mas isto é diferente, papai." A mente de Vincenzo girou. Marco nunca tinha mencionado um filho. Nunca mencionou uma mulher. No último ano de sua vida, Marco tinha sido distante, secreto, mas Vincenzo havia presumido que era estresse relacionado a negócios. Marco havia estado trabalhando para expandir os bens legítimos da família, distanciando-se dos aspectos mais sangrentos de seu império. Mas uma família secreta? A mulher se levantou abruptamente, finalmente percebendo que não estava sozinha. Seus olhos se arregalaram com reconhecimento e terror. "Nós temos que ir," ela disse urgentemente, agarrando a mão da criança. "Agora mesmo, Ari, vamos." Mas a menina, Ari, se soltou. Ela correu para a lápide, pressionando suas pequenas palmas contra o mármore frio. "Tchau, papai," ela sussurrou. "Eu te amo." Vincenzo sentiu algo rachar dentro de seu peito. A mulher, Lena, ele mais tarde aprenderia que o nome dela era Lena, fisicamente levantou a criança e começou a andar rapidamente em direção ao estacionamento. Muito rapidamente. O tipo de rapidez que significava que ela sabia exatamente quem ele era. "Espere," Vincenzo chamou. Ela andou mais rápido. "Eu disse espere." Sua voz carregava a autoridade de um homem acostumado à obediência. Lena caiu em uma corrida, a criança saltando em seus braços. Vincenzo seguiu, seus passos mais longos facilmente diminuindo a distância. Conforme ele se aproximava, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Na nuca da criança, apenas visível acima de sua gola, havia uma marca de nascença. Não apenas qualquer marca de nascença, uma mancha distintiva de vinho do Porto, em forma de lua crescente.
Marco tinha a exata mesma marca no exato mesmo lugar. Pare, Vincenzo comandou, e dessa vez algo em sua voz fez Lena congelar. Ela se virou lentamente, segurando a criança protetoramente contra o peito. De perto, ele podia ver que ela era mais jovem do que ele pensara, talvez 30. Bonita de um jeito exausto e desgastado. Um crachá de identificação de enfermeira pendia do bolso de sua jaqueta. Hospital St. Catherine's, Lina Torres, RN. Por favor, ela sussurrou. Por favor, apenas nos deixe ir. Nós não queremos nada. Nós nunca quisemos nada. Aquela criança, Vincenzo, disse calmamente e perigosamente. Ela chamou meu filho de papai. Não, não, você não entende. Então me faça entender. Ele se aproximou e Lina instintivamente recuou contra seu carro, um Honda velho que já tinha visto dias melhores. Você está chorando no túmulo de meu filho. Esta menina tem os olhos dele, sua marca de nascença, e ela o chama de pai dela. Você vai me dizer o que Marco era para você, e você vai me dizer agora mesmo. Lágrimas misturadas com chuva no rosto de Lena. A criança, a rir, também havia começado a chorar, assustada pelo homem zangado pairando sobre eles. Marco salvou a vida dela. Lena finalmente disse, sua voz falhando. É tudo. Ele doou sangue quando ela precisou de cirurgia. Ele nos visitou algumas vezes no hospital. Ele foi gentil com ela. É por isso que ela tem 4 anos de idade, Sr. Moretti. Ela não entende a morte. Ela só sabe que o homem legal que trouxe seus livros de colorir e a fez rir não vai voltar. Era uma explicação razoável, quase crível. Mas Vincenzo não tinha construído um império aceitando explicações superficiais. Você sabe quem eu sou. Todos sabem quem você é. E ainda assim você veio aqui de qualquer maneira. Para um cemitério privado. Para um túmulo cuja localização não é de conhecimento público. Ele se inclinou. Como você encontrou este lugar, Sra. Torres? Os olhos de Lena se desviaram para o lado para dizer. Ela estava escondendo algo. Antes que ela pudesse responder, Harry se mexeu nos braços de sua mãe e deixou cair algo. Um pequeno cartão, laminado e gasto de manusear. Vincenzo o pegou antes que Lena pudesse impedi-lo. Era um desenho de criança. Bonecos de palito, um homem, uma mulher, uma menina. Na parte inferior, na caligrafia distintiva de Marco, estavam as palavras: para minha brava pequena lutadora. Melhore logo. M. A data era de 2 anos atrás. Devolva isso, Lena exigiu, mas não havia força por trás disso. Apenas desespero. Vincenzo olhou para o cartão. Então para a criança. Então para Lena. 2 anos. Marco conhecia esta mulher e criança há pelo menos 2 anos e nunca disse uma palavra. Entre no seu carro, ele disse finalmente. Vá para casa. Tranque suas portas. Lena piscou em confusão. O quê? Eu estou deixando você ir. Por enquanto, ele recuou, colocando o cartão no bolso. Mas, Sra. Torres, esta conversa não acabou, nem de longe. Ela não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Em segundos, ela tinha Ari presa na cadeirinha e estava saindo do cemitério em alta velocidade, suas lanternas traseiras desaparecendo na chuva. Vincenzo ficou lá por um longo momento, deixando a chuva encharcar seu caro casaco. Então ele pegou seu telefone e discou um número. Tony, ele disse quando seu chefe de segurança lhe atendeu. Eu preciso que você siga um Honda cinza. Placa. Ele recitou os números que havia memorizado. Não se aproxime, apenas observe. Eu quero saber para onde ela vai, com quem ela fala. E Tony, descubra tudo o que há para saber sobre uma enfermeira chamada Lena Torres. Ele desligou e voltou para o túmulo de Marco. As íris roxas que a mulher e a criança haviam deixado já estavam murchando na chuva. O que você estava escondendo de mim, filho? Vincenzo sussurrou para a lápide. Que segredos você levou para o seu túmulo? A chuva foi sua única resposta. Mas Vincenzo Moretti era um homem paciente.
E homens pacientes sempre encontravam suas respostas, de um jeito ou de outro. O carro executivo de Vincenzo parou na saída do cemitério, o motor roncando como um predador satisfeito. Através do para-brisa molhado pela chuva, ele observou o Honda de Lena desviar ligeiramente enquanto ela acelerava para a estrada principal. Ela estava em pânico. Bom, pessoas em pânico cometiam erros, e erros revelavam a verdade. Siga-a, ele disse ao seu motorista. Marcos, um ex-fuzileiro naval que estava com a família há 15 anos. Mantenha 3 carros de distância. Eu quero saber para onde ela está correndo. Mas mesmo enquanto eles entravam na estrada, algo roía os instintos de Vincenzo. O jeito que Lena o olhava, não com o medo calculado de alguém envolvido em seu mundo, mas com o terror cru de uma civil que foi pega em algo que ela não entendia. E aquela criança, Ari, com sua confusão inocente e os olhos inconfundíveis de Marco. Seu telefone zumbiu. Tony, já trabalhando rápido. Chefe, o Honda está indo em direção a Bridgeport, bairro de classe trabalhadora. Eu tenho Sal e Jimmy seguindo à distância, como você pediu. Bom, o que mais? Rodando o nome dela agora. Lena Torres, 32 anos, mãe solteira, trabalha em turnos duplos no St. Catharines, na UTI pediátrica. Nenhum registro criminal, nem mesmo uma multa de estacionamento, contas bancárias basicamente vazias. Ela está vivendo de salário em salário. Não alguém conectada ao seu mundo, então. Não alguém com recursos ou proteção. O maxilar de Vincenzo se apertou. Se Marco tivesse estado envolvido com esta mulher e criança, por que manter isso em segredo? Marco sabia que a família protegeria o que era deles. A menos que Marco estivesse protegendo-os da família, o pensamento enviou gelo pelas veias de Vincenzo. 20 minutos depois, o Honda de Lena parou em um complexo de apartamentos decrépito, onde a roupa pendia das varandas, apesar da chuva e grafites decoravam as paredes. Vincenzo observou de um quarteirão de distância, enquanto ela praticamente corria de seu carro, carregando a criança adormecida, embrulhada em sua jaqueta. Marcos, estacione aqui. Eu vou entrar. Senhor, você quer apoio? Não, apenas observe as saídas. Vincenzo se aproximou a pé, movendo-se com um silêncio predatório que o havia servido bem em seus dias mais jovens e sangrentos. Ele alcançou o Honda de Lena exatamente quando um trovão estalou acima. O carro estava destrancado. Bobo, mas, novamente, o que ela tinha que valesse a pena roubar? Ele abriu a porta traseira onde a cadeirinha da criança está. Cheerios amassados no chão, um coelho de pelúcia gasto, livros de colorir. No próprio assento, ele encontrou algo que o fez parar. Uma pulseira de hospital, pequena o suficiente para o pulso de uma criança. O nome era Ariana Torres, e a data era de 2 anos atrás, o mesmo período do cartão de Marco. Mas foram as anotações médicas que pegaram sua atenção. Transfusão de sangue, tipo AB negativo, doador anônimo. AB negativo, raro. Tipo sanguíneo de Marco. Vincenzo fotografou tudo com seu telefone. Então notou algo preso debaixo do assento. Uma garrafa de remédio. Ele a puxou. Imunossupressores. A criança havia recebido um transplante de órgão ou tinha uma condição autoimune grave. Marco não tinha apenas visitado esta criança. Ele havia salvado a vida dela. De repente, uma figura emergiu do prédio de apartamentos. Lena, sem a criança, movendo-se com propósito em direção ao seu carro. Ela parou morta quando viu Vincenzo parado ao lado do Honda. Você está tornando isso muito difícil, Sra. Torres, ele disse calmamente, segurando a garrafa de remédio. O rosto dela ficou branco. Você não pode. Isso é invasão e arrombamento. O carro estava destrancado, descuidado. Para uma mulher com tanto a proteger, ele guardou a garrafa no bolso. Nós vamos ter uma conversa. Agora mesmo. Você pode me convidar para seu apartamento, ou podemos conversar aqui na chuva, onde seus vizinhos podem assistir. Sua escolha.
Lena olhou desesperadamente ao redor, como se a ajuda pudesse materializar-se dos prédios sujos. Não iria. Este bairro sabia melhor do que interferir em assuntos que pareciam ser negócios de Vincenzo. Certo, ela sussurrou. 5 minutos. É tudo o que você consegue. Eu vou pegar o que preciso. Ele a seguiu para dentro do prédio, notando o elevador quebrado e a escadaria que cheirava a urina e cigarros. Seu apartamento ficava no quarto andar. Ela destrancou 3 trancas separadas antes de empurrar a porta para abrir. Lá dentro, o contraste era marcante. Onde o prédio estava negligenciado, o apartamento de Lena estava impecável. Móveis baratos, mas limpos. Desenhos de crianças cobriam uma parede. Uma pequena cozinha com um único prato secando na pia. Na mesa de centro, havia uma fotografia em uma moldura simples. Vincenzo a pegou antes que Lena pudesse impedi-lo. Mostrava Marco, vivo, sorrindo, sentado em uma cadeira de hospital com a pequena Ari em seu colo. Ela estava careca, claramente em meio ao tratamento, mas sorrindo amplamente. Marco estava fazendo uma careta para a câmera. Ao fundo, Vincenzo podia ver Lena, ligeiramente fora de foco, rindo. Quando isso foi tirado? Importa? A voz de Lena estava oca. Ela se posicionou entre Vincenzo e o quarto onde sua filha dormia. Tudo importa. A marca de nascença. Os olhos. Isto, ele levantou a foto. Meu filho manteve esta parte de sua vida completamente escondida de mim. Por quê? Talvez porque ele sabia que você faria exatamente o que está fazendo agora mesmo. O medo de Lena estava dando lugar à raiva, invadindo nossa privacidade. Ameaçando-nos, eu não ameacei ninguém. Sua presença é uma ameaça, Sr. Moretti. Você acha que eu não sei o que você é? O que você faz? Marco me contou histórias. Ele estava tentando sair, você sabia disso? Ele queria se tornar legítimo. Para ser alguém seu, ela parou abruptamente. Alguém o quê? Vincenzo se aproximou. Termine essa frase. Os olhos de Lina se encheram de lágrimas. Não importa. Ele se foi. Ariana é minha neta? A pergunta pairou no ar como uma faca. Não, Lina disse firmemente. Marco nunca foi o pai de Ari. Ele era seu anjo da guarda, nada mais. Então por que ela o chama de papai? Porque ela tinha 4 anos e estava morrendo. E ele era o único homem que alguma vez lhe mostrou gentileza. A voz de Lena falhou. O pai dela de verdade a deixou antes dela nascer. Marco. Ele apenas preencheu aquele espaço vazio. Ele nunca afirmou ser o pai dela. Ele nunca. Nós nunca. Um telefone zumbiu. O de Vincenzo. Uma mensagem de texto de Tony. Chefe, nós temos um problema. Um SUV preto acabou de parar em frente ao prédio. Não é nosso. Placas rastreiam para essa equipe de Ruggieri. O sangue de Vincenzo gelou. Se os Ruggieris estavam aqui, não era mais sobre o segredo de Marco. Isso era sobre algo muito mais perigoso. Vincenzo tomou uma decisão em frações de segundo. Ele agarrou o braço de Lina e a puxou para longe da janela. Apague as luzes. Agora. O quê? Por quê? Faça isso. Sua voz de comando não deixou espaço para discussão. Lina tropeçou até o interruptor, mergulhando o apartamento na escuridão. Lá fora, Vincenzo ouviu a porta do carro bater, passos pesados na escadaria. Há uma saída de trás? Ele sussurrou. Escada de incêndio. Pelo quarto. Acorde sua filha. Nós estamos saindo. Eu não vou a lugar nenhum com você. Vincenzo se virou para encará-la na escuridão. Os homens subindo aquelas escadas trabalham para Dom Ruggieri. Se eles estão aqui procurando por você, é porque eles acham que você tem algo que eles querem e eles não vão pedir educadamente. Então você tem 2 escolhas. Venha comigo e viva, ou fique aqui e descubra o que eles fazem com mães solteiras que ficam em seu caminho. Os passos estavam no 3º andar agora. A resolução de Lena desmoronou. Ela correu para o quarto, emergindo segundos depois com uma Ari sonolenta embrulhada em um cobertor. A criança mal se mexeu. Vincenzo os levou para a escada de incêndio, sua mente acelerada.
Por que os homens de Ruggieri estariam atrás de uma enfermeira? A menos que Marco tivesse deixado algo com ela. Algo perigoso. Eles desceram a escada de metal enferrujada em silêncio. Vincenzo enviou uma mensagem de texto para Marcos. Nos encontre 2 quarteirões a leste. Agora. Atrás deles, ele ouviu a porta do apartamento ser arrombada. 3 horas depois, eles estavam sentados em uma cabine na Sal's Diner, na beira do Brooklyn, uma das propriedades limpas de Vincenzo, um lugar onde seu dinheiro mantinha bocas fechadas e câmeras cegas. Aí dormia no assento de vinil ao lado de sua mãe, exausta pela adrenalina. Lena segurava uma xícara de café como um bote salva-vidas, suas mãos ainda tremendo. Eu preciso de respostas, Vincenzo disse calmamente. E desta vez você vai me dar. O que Marco te deu? Nada. Eu juro. Ele nunca me deu nada exceto... Ela fez uma pausa, os olhos arregalados. O cartão. Aquele que você pegou do cemitério. É isso que eles querem? Um desenho de criança? Vincenzo tirou o cartão laminado, estudando-o sob as luzes fortes da lanchonete. Apenas bonecos de palito e a caligrafia de Marco, nada obviamente valioso. A menos que ele o segurou contra a luz. Lá, mal visíveis através da laminação, havia pequenos números escritos a lápis ao longo da borda. Coordenadas, um número de conta. Marco te visitava regularmente, Vincenzo disse. Onde vocês se encontraram? No hospital, principalmente, às vezes em uma clínica. Que clínica? Lena hesitou. Um lugar subterrâneo, fora dos registros. Marco disse que precisava de cuidados médicos que não deixassem registros. Ele me fez fazer exames de sangue, verificar 4, eu não sei o quê. Toxinas, talvez. Ele nunca disse explicitamente. Uma clínica subterrânea. Vincenzo conhecia o lugar que ela queria dizer. Uma instalação que ele mesmo usara por anos, quando os negócios da família exigiam discrição. Mas por que Marco precisaria de cuidados médicos secretos? Me leve lá, ele disse, esta noite. É quase meia-noite. Eu não me importo se são 4 da manhã. Meu filho está morto, Sra. Torres. E eu estou começando a pensar que a morte dele não foi a emboscada aleatória sobre a qual nos contaram. Se ele estava escondendo algo naquela clínica, eu preciso saber o que era. A clínica ficava em Red Hook, escondida atrás de uma fábrica de processamento de peixe que mascarava o cheiro de antisséptico. Dr. Shin, um homem de 70 anos, que vinha remendando soldados Moretti desde que o pai de Vincenzo dirigia a família, atendeu a porta de pijama. Vincenzo, faz algum tempo. Precisamos conversar sobre Marco. O rosto do Dr. Chen caiu. Lamento sua perda. Ele era um bom homem, bom demais para ela. Ele se corrigiu. Para quê? Para esta vida. Vincenzo passou por ele para dentro da clínica. Lena o seguiu, carregando Ari adormecida. Para que meu filho veio aqui? Você sabe que não posso discutir a confidencialidade do paciente. Vincenzo pegou uma cadeira e sentou-se pesadamente. Shane, alguém invadiu o apartamento da Sra. Torres esta noite procurando por algo que Marco deixou para trás. Os Ruggieres estão envolvidos. Se você quer honrar a memória de Marco, você vai me dizer o que ele estava fazendo aqui. Dr. Shin olhou para Lena, que assentiu lentamente. O velho médico suspirou e arrastou-se até um arquivo, puxando uma pasta grossa. Marco vinha aqui toda semana pelos últimos 6 meses de sua vida, Shin disse. Ele estava fazendo exames de sangue, testando irregularidades. Que tipo de irregularidades? Veneno. Especificamente, toxinas de ação lenta, que não apareceriam em exames padrão. Shen abriu a pasta, revelando páginas de resultados de exames. Ele estava convencido de que alguém em sua organização estava tentando matá-lo. Lentamente, profissionalmente, as palavras atingiram Vincenzo como um golpe físico. Isso é impossível. Marco morreu em um tiroteio. Lugar errado, hora errada. Ele morreu?
Shen puxou outro documento, um relatório de autópsia que Vincenzo nunca havia visto. Esta é a autópsia real, a que eu realizei aqui antes que o corpo fosse para o examinador médico oficial. Marco tinha níveis tóxicos de arsênico em seu sistema. Não o suficiente para matá-lo imediatamente, mas o suficiente para enfraquecê-lo significativamente ao longo do tempo. O tiroteio pode ter terminado o trabalho, mas alguém estava envenenando seu filho por meses. Lena engasgou. Vincenzo sentiu seu mundo tombar. Quem? Sua voz estava mortalmente baixa. Quem tinha acesso para envenená-lo? É isso que Marco estava tentando descobrir. Shin entregou um caderno. A caligrafia de Marco preenchia as páginas. Nomes, horários, lugares. Ele suspeitava de alguém próximo. Alguém nos jantares de família. Alguém que conhecia suas rotinas. Vincenzo folheou as páginas, suas mãos tremendo. Perto do fim, um nome apareceu repetidamente, circulado várias vezes. Ferro, seu subchefe, seu conselheiro mais confiável. Marco veio ver Lena porque ela estava fora da família, continuou Shin. Ela estava segura. Ele sabia que ela o ajudaria sem fazer perguntas que pudessem voltar para quem o queria morto. Vincenzo olhou para Lena com um novo entendimento. Ele estava protegendo você, ao mantê-la em segredo. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria desaparecer, levar a Ari e fugir. Mas eu não podia pagar para fugir. E eu pensei, eu esperava que com ele se fosse, quem o queria morto se esqueceria de nós. Eles não esqueceram. Vincenzo disse sombriamente. O que significa que Marco deixou algo para trás que eles ainda querem? E eles acham que você tem. A luz da manhã estava rompendo sobre o Brooklyn quando Vincenzo finalmente permitiu que Lena voltasse para casa. Ele insistira em ter seus homens varrendo o prédio primeiro. Tudo limpo. A equipe de Ruggieri havia desaparecido na noite. Mas algo parecia errado. Predadores não desistiam tão facilmente. Eu preciso pegar a medicação de Ari, Lena disse enquanto Marcos parava em seu prédio. E roupas. Não podemos continuar usando as mesmas. 5 minutos. Vincenzo interrompeu. Marcos e Tony vão entrar com você. Você não toca em nada que pareça perturbado. Lena assentiu, exausta demais para discutir. Ela estava acordada há 24 horas seguidas, funcionando com medo e adrenalina. Ari se mexeu em seus braços, finalmente acordando. Mama, estou com fome? Eu sei, querida. Nós vamos tomar café da manhã logo, eu prometo. Eles subiram as escadas. O elevador ainda quebrado, provavelmente seria para sempre. Quando eles chegaram ao quarto andar, a porta do apartamento de Lena estava entreaberta. Não arrombada como ela esperava da invasão anterior, mas cuidadosamente aberta. As fechaduras haviam sido limpas. Espere aqui, Tony comandou sacando sua arma. Ele e Marcos entraram primeiro, enquanto Vincenzo mantinha Lena e Ari no corredor. O silêncio se estendeu. Então a voz de Tony. Chefe, você precisa ver isso. Vincenzo guiou Lena para dentro, mantendo o rosto de Ari pressionado contra o ombro de sua mãe para que a criança não visse. O apartamento havia sido destruído. Não saqueado, destruído. Sistematicamente, profissionalmente, completamente. Cada almofada havia sido cortada, o enchimento se espalhando como entranhas. O gesso havia sido perfurado em vários lugares, tábuas do chão arrancadas. Até os desenhos das crianças na parede haviam sido arrancados e rasgados. Alguém estava procurando por algo específico, e eles estavam dispostos a destruir a casa de uma criança para encontrá-lo. Lena fez um som como um animal ferido. Não, 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 não. Ela correu para o quarto de Ari. Vincenzo a seguiu e a encontrou de joelhos em meio aos escombros do santuário de sua filha. A cama havia sido virada, o colchão eviscerado. Cada brinquedo havia sido rasgado. A pequena estante estava estilhaçada no chão. Eles destruíram o Sr. Hoppe.
Lino sussurrou, segurando os restos do coelho de pelúcia que Vincenzo havia visto no carro. Sua cabeça havia sido arrancada, as costuras rasgadas para verificar por dentro. Ari o tinha desde que era bebê, desde antes de Marco, desde. Ela desabou completamente. Ari, ainda na porta, olhou para a destruição com os olhos arregalados. Mamãe, por que meu quarto está quebrado? Não olhe, querida. Não. Mas era tarde demais. A criança tinha visto tudo. Vincenzo sentiu algo perigoso acender em seu peito. Isso não era mais apenas negócio. Isso era pessoal. Você não aterrorizava crianças. Você não destruía o espaço seguro de uma menina. Havia regras mesmo em seu mundo, e alguém acabara de quebrar a mais fundamental. Tony, traga a perícia aqui. Eu quero impressões digitais, DNA, qualquer coisa. E coloque uma equipe neste prédio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Chefe, com todo o respeito, talvez devêssemos apenas movê-los para um lugar seguro. Eu disse para guardar este prédio. A voz de Vincenzo poderia ter cortado o aço. Esta é a casa dela. Ninguém pode tirar isso dela. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, ele sabia que eles não podiam ficar aqui. Não esta noite. Talvez nunca. Lena se levantou lentamente, ainda segurando o coelho destruído. Não há nada aqui. O que quer que eles estivessem procurando, eu não tenho. Eu nunca tive. Marco nunca me deu nada além de gentileza e... Ela parou, seu rosto empalidecendo. Oh, Deus! O quê? O depósito. Marco tinha um depósito. Ele me deu uma chave 6 meses atrás. Disse que era apenas no caso de eu nunca a usar. Nunca sequer pensei nisso depois que ele morreu. Vincenzo agarrou seus ombros. Onde está a chave? Eu não sei. Estava na minha caixa de joias, mas... Ela correu para o quarto, procurando nos destroços. A caixa de joias havia sido quebrada, seu conteúdo espalhado. Mas lá, debaixo de um espelho quebrado, havia uma pequena chave de latão com um número gravado nela, 347. Você sabe qual instalação? Queens, a grande, perto da rodovia. Ele disse que era climatizada, que ele tinha algumas coisas de sua mãe guardadas lá. As mãos de Lena tremiam enquanto ela segurava a chave. Você acha que era isso que eles estavam procurando? Você acha que Marco escondeu algo lá? Só há uma maneira de descobrir. Vincenzo pegou a chave. Mas não vamos despreparados. E você não vai voltar aqui até que isso acabe. Não posso pagar um hotel. Você não vai para um hotel. Ele tomou uma decisão que teria sido impensável 24 horas atrás. Você está vindo para uma das minhas propriedades. Uma casa segura em Westchester. É segura, isolada, e ninguém fora do meu círculo íntimo sabe sobre ela. Não posso aceitar. Você não tem escolha, Sra. Torres. Alguém destruiu sua casa procurando pelos segredos de Marco. Eles voltarão. Da próxima vez, eles podem não esperar até que você se vá. Ele olhou para Ari, que agora chorava baixinho, oprimida pela destruição. É um risco que você está disposta a correr com sua filha? Lena olhou para sua filha, depois para as ruínas de sua vida, depois de volta para Vincenzo. Se eu for com você, preciso da sua palavra. Sua palavra de que você não vai nos machucar. Que isso não é apenas você nos mantendo perto até conseguir o que quer. Você tem minha palavra. No túmulo de Marco. Era a coisa certa a dizer. Os ombros de Lena caíram em derrota. Ou talvez alívio. Ok, mas preciso ligar para meu supervisor no hospital. Tenho um turno esta noite. Não mais turnos. Não até que isso seja resolvido. Eu cuidarei do seu empregador. Vincenzo pegou seu telefone. Embale o que puder salvar. Roupas, medicamentos, qualquer coisa que Ari precise. Nós saímos em 10 minutos. Enquanto Lena reunia seus pertences, Tony puxou Vincenzo de lado. Chefe, eu encontrei algo na cozinha, escondido atrás da geladeira. Ele segurou um pequeno dispositivo eletrônico, um microfone espião. Grau profissional, ainda ativo. Alguém estava ouvindo tudo.
O microfone espião mudou tudo. Vincenzo segurou o minúsculo dispositivo entre os dedos, virando-o na luz. Grau militar. Caro. O tipo de equipamento que exigia conexões e muito dinheiro. Quem o plantou não estava apenas procurando no apartamento de Lena. Eles estavam monitorando-a por dias, talvez semanas. Há quanto tempo isso está ativo? Ele perguntou a Tony. Não posso dizer sem levar para nosso técnico, mas com base no modelo tem um alcance de cerca de meia milha. Alguém estava estacionado por perto, ouvindo, o que significava que eles tinham ouvido tudo. Lena mencionando o depósito, a chave, a localização em Queens. Precisamos nos mover. Agora Vincenzo esmagou o microfone espião debaixo do calcanhar. Mudança de planos. Não vamos para a casa segura ainda. Chefe, se eles estiveram ouvindo, eles sabem para onde estamos indo. Eles vão atacar o depósito antes de chegarmos lá. Ou pior, eles vão. Eles vão esperar e nos emboscar. Ele se virou para Lena, que estava enfiando roupas em um saco de lixo, já que sua mala havia sido rasgada em pedaços. Senhora Torres, precisamos conversar. Em algum lugar público. Em algum lugar onde eles não possam nos tocar. Eu não entendo. A lanchonete, aquela que eu te levei ontem à noite, é um terreno neutro e tem gente suficiente minha por perto para nos manter seguros. Ele checou o seu relógio. Nós nos encontramos lá em 2 horas. Isso me dá tempo para verificar algo primeiro. Os olhos de Lena se estreitaram. Verificar o quê? Se minha organização tem um vazamento. Porque alguém sabia exatamente onde encontrar você, e a lista de pessoas com essa informação é muito, muito curta. 2 horas depois, Vincenzo sentou-se em frente a Lena na mesma cabine de vinil na Cells Diner. Desta vez, a Rui estava acordada, comendo uma pilha de panquecas de chocolate que era maior que sua cabeça. A normalidade disso, uma criança comendo café da manhã, parecia surreal contra o pano de fundo de microfones e arrombamentos. Lena parecia pior à luz do dia. Olheiras sob os olhos, cabelo sujo, usando as mesmas roupas de ontem. Mas havia algo diferente em sua expressão agora. O medo ainda estava lá, mas havia sido acompanhado pela raiva. Eu quero a verdade, ela disse calmamente, observando Ari colorir no jogo americano de papel. Tudo. Quem era Marco realmente? Em que ele estava envolvido? E por que todos estão tão desesperados para encontrar o que ele deixou para trás? Vincenzo passou as últimas 2 horas buscando em sua alma. O caderno de Marco, aquele que o Dr. Chin lhe dera, continha mais do que apenas suspeitas sobre Faro. Ele continha evidências, registros detalhados de reuniões, transferências de dinheiro, remessas que não correspondiam aos registros oficiais. Marco vinha construindo um caso contra alguém na organização. Talvez vários. Meu filho estava tentando se tornar legítimo, Vincenzo começou. Ele queria limpar os negócios da família, nos afastar dos elementos mais sombrios. Mas quando você tenta lançar luz em cantos escuros, você encontra coisas que as pessoas querem manter escondidas. Tipo o quê? Como uma operação de tráfico sobre a qual eu não sabia nada. Tráfico humano, as palavras tinham gosto de veneno. Marco descobriu que Faro, meu subchefe, a estava executando por anos usando nossa infraestrutura. Faro estava em negócios com os Ruggieri, usando nossos navios, nossos armazéns, nossa proteção, tudo sem o meu conhecimento. O rosto de Lena empalideceu. Tráfico humano? Como? Sim, o maxilar de Vincenzo se apertou. O pior tipo. Marco estava coletando evidências para expor isso. Não apenas para mim, mas para os federais. Ele ia destruir toda aquela operação, mesmo que isso significasse trazer a atenção federal para a família. Então Farrell o matou. Farrell o envenenou, o enfraqueceu. Então provavelmente vazou sua localização para os Ruggieres, que terminaram o trabalho e fizeram parecer aleatório.
Vincenzo puxou o caderno de Marco, deslizando-o pela mesa. Tá tudo aqui. Nomes, datas, locais. Isso é o que eles estão procurando. Isso é o que eles acham que você tem. Lena olhou para o caderno como se fosse uma granada ativa. Mas eu não tenho. Você tem. Eles não sabem disso. E mesmo que soubessem, eles não podem ter certeza de que Marco não fez cópias. Não escondeu evidências adicionais em outro lugar. Ele fez uma pausa. Como em um depósito em Queens. Temos que ir lá. Temos que pegar o que Marco deixou. Nós vamos. Mas primeiro preciso que você entenda uma coisa. Vincenzo se inclinou para a frente. Marco manteve você em segredo para protegê-la. Mas ele também a manteve perto porque confiava em você. Aquele cartão que ele te deu com os números, eu pedi para meu técnico analisá-lo. Aquelas não são coordenadas. São uma senha. Lena piscou. Uma senha para o quê? Nós não sabemos ainda. Mas meu palpite, o que quer que esteja naquele depósito precisa daquela senha para acessá-lo. Marco te deixou a chave porque sabia que se algo acontecesse com ele, você seria inteligente o suficiente para se manter afastada. A menos que alguém viesse procurando. Alguém como eu, ele sorriu sombriamente. Meu filho sabia que eu a encontraria eventualmente. Ele contava com isso. Isso é insano. Por que não te contou ele mesmo? Porque ele não sabia em quem confiar. Ele suspeitava de Faraó, mas Faraó não está agindo sozinho. Há outros. Pessoas próximas a mim, admissão ouvida. Marco estava protegendo suas evidências da única maneira que sabia, escondendo-as com alguém completamente fora da estrutura familiar. Ari de repente falou, cauda em seu queixo. Mamãe, podemos ir ver o tesouro do papai? Ambos os adultos congelaram. O que você disse, querida? Lena perguntou cuidadosamente. O tesouro do papai. O lugar com todas as caixas. Ele me levou lá uma vez quando você estava no trabalho. A senhora Shin cuidou de mim enquanto ele fazia coisas importantes. Ela voltou a colorir, alheia à bomba que acabara de soltar. Vincenzo e Lena trocaram olhares. Ari, Vincenzo disse gentilmente. Você se lembra como era o tesouro do papai? A menina assentiu entusiasticamente. Grandes caixas prateadas, com luzes. Ele disse que tinham histórias realmente importantes lá dentro. Histórias que ajudariam as pessoas. Armazenamento digital. Marco havia feito backups. O papai te deu algo para lembrar o tesouro? Vincenzo pressionou. Um brinquedo? Uma foto? Ari enfiou a mão no bolso e tirou algo que fez Lena ofegar. Um pequeno pendrive em um chaveiro, em forma de coração. Ele disse para guardá-lo em segurança, que era nosso segredo. As mãos de Lena tremeram enquanto ela o pegava. Ari, querida, você teve isso o tempo todo? Desde antes do papai ir para o céu. Aham. Eu guardo no meu bolso especial. Aquele que você costurou dentro do Sr. Hoppe. O rosto dela caiu. Mas as pessoas más quebraram o Sr. Hoppe. Eles estiveram a uma costura de encontrá-lo. Mais um minuto de busca naquele coelho destruído, e os Ruggieres teriam tudo. Vincenzo olhou para o pendrive, depois para a menina de 4 anos que carregava a apólice de seguro de Marco por 3 meses sem saber. Senhorita Torres, ele disse baixinho, eu acho que é hora de visitarmos aquele depósito. Porque o que quer que esteja neste drive, Marco se certificou de que a história completa sobrevivesse a ele. Eles nunca chegaram ao depósito. No meio do caminho para Queens, Harry começou a tossir. No início, Lena dispensou apenas excitação, muito açúcar do café da manhã. Mas então a respiração da criança ficou laboriosa, sibilando a cada inspiração. Seus lábios começaram a ficar azuis. Encoste! Lena gritou. Encoste agora. Marcos desviou para o acostamento da rodovia. Lena já estava no banco de trás, revirando sua bolsa em busca do inalador de emergência de Ari. Mas quando ela o pressionou nos lábios de sua filha, nada aconteceu. Vazio.
Ela havia esquecido de reabastecê-lo em todo o caos. Hospital. Lena ofegou. Precisamos de um hospital. Sem hospitais, Vincenzo disse bruscamente. Se as pessoas de Ruggieri estão te procurando, esse é o primeiro lugar que eles vão olhar. Cada pronto-socorro na cidade terá sua foto a esta hora. Minha filha não consegue respirar. A voz de Lena falhou com pânico. Os olhos de Ari estavam revirando, seu pequeno corpo convulsionando. Vincenzo tomou uma decisão em frações de segundo. Marcos, nos leve para o lugar do Dr. Castellano. Morningside Heights. Mova-se. O carro voltou para o trânsito, sirenes estridentes do scanner da polícia que Marcos mantinha funcionando. Lena segurou Ari contra o peito, tentando manter suas vias aéreas abertas, sussurrando orações em espanhol. Quem é o Dr. Castellano? Ela conseguiu. Melhor médico particular de Nova York. Cuida das necessidades médicas de nossa família. Ele tem uma clínica completa em sua casa de pedra marrom. Tudo o que um hospital tem, sem as perguntas, Vincenzo já estava no telefone. Castellano, estou trazendo uma criança em dificuldade respiratória, de anos de idade, histórico de... Ele olhou para Lena. Imunodeficiência, Lena engasgou. Ela fez um transplante de medula óssea há 18 meses. Ela está em supressores. Isso pode ser rejeição ou infecção ou... Você ouviu isso? Vincenzo disse ao telefone. Tenha tudo pronto. 5 minutos. Eles chegaram em 4. A clínica do Dr. Castellano estava escondida atrás da elegante fachada de uma casa de pedra marrom do Harlem, que pertencia à sua família há 3 gerações. Lá dentro, era pura eficiência médica, salas de exame, equipamentos de monitoramento, até mesmo uma pequena suíte cirúrgica. Castellano tinha 60 anos, cabelos grisalhos, com mãos firmes que haviam salvado mais vidas Moretti do que Vincenzo podia contar. Ele colocou Ari no oxigênio em 30 segundos, começando em 4 em 1 minuto. Fale comigo, ele disse a Lena enquanto trabalhava. Qual é o seu valor de referência? Quais medicamentos ela está tomando? Lena recitou a lista. Imunossupressores, antivirais, antibióticos profiláticos. Os olhos de Castellano se arregalaram. Esta criança teve um transplante? Quando? Onde? St. Catharines, 18 meses atrás. Ela tinha uma anemia plástica. Sua medula óssea estava falhando. Nós estávamos ficando sem opções quando a voz de Lena falhou. Quando encontramos um doador compatível, Vincenzo se aproximou. Que tipo de compatibilidade? Medula óssea. O doador era anônimo, mas a compatibilidade era perfeita. 10 de 10 marcadores. As chances de encontrar isso fora de um membro da família são astronômicas. Mas de alguma forma, ela olhou para Ari, cuja cor estava lentamente retornando enquanto o oxigênio fazia seu trabalho. De alguma forma tivemos sorte. A mente de Vincenzo estava acelerada, tipo sanguíneo de Marco. As visitas ao hospital, as consultas médicas secretas com o Dr. Chen. Senhora Torres, quando foi o transplante? 15 de março, 2 anos atrás. Por quê? Vincenzo pegou seu telefone, rolando pelo calendário de Marco, aquele recuperado de seus pertences pessoais. 15 de março, 2 anos atrás, Marco havia bloqueado uma semana inteira marcada ao hospital. Privado. Castellano. Vincenzo disse baixinho. Preciso que você faça um teste de DNA. Esta criança e eu. Painel genético completo. A cabeça de Lena se ergueu bruscamente. O quê? Não. Absolutamente não. Você disse que o doador era uma compatibilidade perfeita. Você disse que as chances fora de um membro da família eram astronômicas. Vincenzo moveu-se para a beira da cama, olhando para o pequeno rosto de Ariri. Os olhos de Marco o encaravam de volta. A marca de nascença de Marco em seu pescoço.
E se não foi sorte? E se Marco foi o doador? Isso é impossível. O doador era anônimo e Marco, ele não era, mas a convicção de Lena estava vacilando. Nós nunca estivemos juntos. Não assim. O pai de Ari era outra pessoa. Alguém que a deixou antes de ela nascer. Eu não estou sugerindo que Marco era seu pai biológico, Vincenzo disse cuidadosamente. Estou sugerindo que ele era seu tio biológico. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip dos monitores. Minha esposa morreu quando Marco tinha 10 anos, Vincenzo continuou. Antes de ela falecer, ela me contou algo que nunca compartilhei com ninguém. Ela teve uma filha antes de nos conhecermos. Uma gravidez na adolescência, uma criança entregue para a adoção. Uma menina em quem ela nunca parou de pensar, ele olhou para Lena. Quantos anos sua mãe tem, Sr. Ross? 32. Ela me teve jovem, 15. Foi. Complicado. Ela morreu quando Ari nasceu. Complicações de diabetes que ela havia escondido de mim. Qual era o nome de solteira de sua mãe? Antes de se casar? Ela nunca se casou. O nome dela era Rosa Helena Santiago. O rosto de Lena estava pálido. Por que isso? O nome da minha esposa era Helena Santiago, Vincenzo disse suavemente. Antes de ela se tornar Helena Moretti, a máquina pareceu apitar mais alto no silêncio repentino. Isso é insano, Lena sussurrou. Isso me tornaria Yari, minha neta e bisneta. Vincenzo terminou. Isso explicaria por que Marco demonstrou tanto interesse em você. Porque ele doou medula sem hesitação. Porque ele a manteve em segredo, ele estava protegendo a família. A família que eu nunca soube que tinha, Dr. Castellano pigarreou. Posso ter os resultados de DNA em 6 horas se apurarmos. Mas, Sr. Moretti, mesmo que você esteja certo, esta criança precisa de cuidados imediatos. Seu sistema imunológico está comprometido. Este ataque pode ser o início da rejeição, o que significa que ela pode precisar de outro transplante. Lena terminou de forma oca. E a única pessoa que é uma compatibilidade perfeita está morta. Ari se mexeu, seus olhos tremeluzindo abertos. Mamãe, por que tudo dói? Lena agarrou a mão de sua filha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem, querida. Mamãe está aqui. Tudo vai ficar bem. Mas Vincenzo viu a mentira em seus olhos. Nada estava bem. Seu filho estava morto, possivelmente assassinado por pessoas em quem ele confiava. Esta mulher e criança podem ser sua família. A única família que ele tinha. E alguém lá fora queria todos eles mortos. Faça os testes, ele disse a Castellano. Todos eles. E doutor, ninguém sabe que eles estão aqui. Nem mesmo meu próprio pessoal. Entendido? Entendido. Vincenzo entrou no corredor pegando seu telefone. Ele tinha 6 horas antes que os resultados de DNA voltassem. 6 horas para descobrir em quem ele podia confiar. E 6 horas para decidir o que ele faria se Lena e Ari realmente fossem de seu sangue. Em seu mundo, família era tudo. Mas família também o tornava vulnerável de maneiras que poderiam matar todos. Os resultados de DNA chegaram em 5 horas, não 6. Vincenzo estava no escritório de Castellano quando o médico entrou com um relatório impresso, sua expressão ilegível. Bem, Vincenzo perguntou, embora parte dele já soubesse. Ari é sua bisneta. 99,9% de certeza, Castellano colocou os papéis na mesa. Lena é sua neta. Filha de Helena de antes de você a conhecer. Os marcadores genéticos não mentem. Vincenzo olhou para a prova científica do que seu instinto vinha lhe dizendo. Família, família de verdade. Não o tipo construído na lealdade e no medo, mas o tipo escrito em sangue e osso. E a condição dela? Estável por enquanto. Mas o episódio foi um sinal de alerta. O corpo dela está começando a rejeitar o transplante. Sem intervenção, ela tem talvez 6 meses. Com um novo doador, talvez anos, talvez uma vida inteira. Encontre um doador então. Dinheiro não é problema.
Não é sobre dinheiro, Vincenzo. É sobre compatibilidade. O registro não mostra compatibilidades. A melhor chance dela seria um membro da família, um irmão, um pai. Ele pausou significativamente. Um tio. Vincenzo terminou amargamente. Como o Marco. Como o Marco, Castellano confirmou. Sinto muito. O telefone de Vincenzo zumbiu. Uma mensagem de Tony. Chefe, você precisa ver isso. Agora, ele encontrou Tony na sala de comunicações seguras da Brownstone, um laptop aberto à sua frente. Na tela havia imagens de vigilância do prédio de apartamentos de Lena, com registro de data e hora da noite anterior. Isso é do prédio do outro lado da rua, Tony explicou. Eu fiz favores para conseguir isso. Assista. A filmagem granulada mostrava 3 homens entrando no prédio de Lena às 23h47, enquanto Vincenzo estava na clínica do Dr. Chen, aprendendo sobre o envenenamento de Marco. Os homens usavam roupas escuras, moviam-se com precisão militar. 20 minutos depois, eles emergiram sem carregar nada. Trabalho profissional, Tony disse. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Mas essa não é a parte interessante. Olhe para isto. Ele avançou rapidamente para imagens de 1 hora depois. Um veículo diferente chegou. Um SUV preto com vidros fumê. 4 homens saíram. Estes se moviam de forma diferente, mais desleixada, mais raivosa. Eles arrombaram portas, fizeram barulho. A equipe de Ruggieri que os havia assustado. 2 equipes separadas, Vincenzo disse lentamente. 2 buscas separadas, exatamente. A primeira equipe era nossa. As palavras atingiram como um golpe físico. O quê? Eu corri as placas. O carro pertence a uma de nossas empresas de fachada. E chefe, Tony abriu outra janela, mostrando imagens claras do rosto de um homem, enquanto ele olhava para uma câmera de segurança. Esse é Mattel, sobrinho de Faro, parte de sua equipe pessoal. O sangue de Vincenzo gelou. Faro enviou seus próprios homens para revistar o apartamento de Lena, antes dos Ruggieris, como se soubesse que eles estavam vindo e quisesse chegar lá primeiro. Tony puxou mais arquivos. Fica pior. Eu tenho investigado as comunicações de Faraó como você pediu. Ele tem estado em contato com Dom Ruggieri por meses. E chefe, há vídeo. A próxima filmagem mostrava uma garagem de estacionamento. 2 homens se encontrando na sombra. Um era inconfundivelmente Faraó, de constituição forte, cicatriz distintiva na mão esquerda. O outro era mais jovem, mais elegante. O áudio estava abafado, mas Tony o havia limpado. A voz de Faraó veio. A criança tem. A filha da enfermeira. Marco deu a ela antes de morrer. Algum tipo de pendrive. Então pegue, a voz de Carlo respondeu. A paciência do meu pai está acabando. Se essa evidência surgir. Eu sei o que acontece se surgir. Eu sou quem ajudou a encobrir as remessas. A voz de Faro ficou áspera. Mas o velho está protegendo-os agora. Vincenzo amoleceu por causa desta enfermeira. Então talvez seja a hora de um novo velho. Silêncio. Então, Faro, o que você está sugerindo? Estou sugerindo que se Vincenzo Moretti tivesse um acidente enquanto protegia uma enfermeira qualquer, e seu filho, a família poderia precisar de uma nova liderança. Liderança que entende o valor de nossa parceria. Você quer que eu mate Vincenzo. Eu quero que você pense no seu futuro. Sobre de que lado você quer estar quando a poeira baixar. O vídeo terminou. Tony olhou para Vincenzo com certeza sombria. Ele está planejando uma jogada, chefe. E em breve, ele sabe que estamos nos aproximando da verdade. A mente de Vincenzo estava acelerada. Faro havia ajudado a envenenar Marco. Havia trabalhado com os Ruggieris para eliminar seu filho. E agora ele estava planejando matar o próprio Vincenzo e assumir a família. Onde está Faro agora? Seu local habitual. O clube social em Staten Island. Ele tem 6 homens com ele. Sua equipe pessoal. E nosso pessoal. Em quem posso confiar?
Tony não hesitou. Eu, Marcos, Sal da lanchonete. Talvez uma dúzia de outros que eram leais a Marco. Mas, chefe, a família se dividiu. Faraó tem construído sua própria base de poder por anos. Se isso se tornar público, se houver uma guerra, não haverá guerra. A voz de Vincenzo era gelo. Porque Faraó já fez sua escolha. Ele escolheu dinheiro e poder sobre a família. Sobre meu filho, ele se levantou. Contate todos em quem confiamos. Diga-lhes para estarem prontos, mas não faça nenhum movimento ainda. O que você vai fazer? Eu vou dar a Faraó exatamente o que ele quer, uma oportunidade para fazer sua jogada. Mas primeiro preciso ter certeza de que Lena e Ariri estão em algum lugar onde ele nunca possa encontrá-los. De volta ao quarto de recuperação de Ari, Vincenzo encontrou Lena adormecida em uma cadeira ao lado da cama de sua filha, sua mão segurando a da criança. Eles pareciam em paz, apesar de tudo. Família, sua família, os únicos parentes de sangue que ele tinha neste mundo. O pendrive estava na mesa de cabeceira, a apólice de seguro de Marco, seu presente final. Evidências que poderiam derrubar Faro, os Rudieres e meia dúzia de outras operações corruptas. Mas usá-lo significava guerra. Significava colocar Lena e Ari diretamente na linha de fogo. O telefone de Vincenzo zumbiu novamente. Desta vez, um número desconhecido. Uma mensagem de texto com uma imagem anexada. A foto mostrava o prédio de apartamentos de Lena do lado de fora. Em primeiro plano, uma mira de rifle era visível, com as miras centradas em uma janela. A mensagem dizia: "Você não pode protegê-los para sempre. Nos dê o drive ou a próxima bala encontra a criança." Eles os encontraram de alguma forma, apesar de todas as suas precauções. Faraó e os Rudieres os encontraram. Vincenzo olhou para sua bisneta adormecida ligada a máquinas que a mantinham viva e tomou uma decisão. Se eles quisessem guerra, ele lhes daria mais, mas primeiro ele se certificaria de que a única família que ele tinha sobreviveria. A transferência aconteceu na escuridão. Vincenzo fez Castellano sedar Ari levemente para uma viagem, mais fácil para a criança e mais seguro se as coisas dessem errado. Lena sentou-se ao lado de sua filha na parte de trás de uma ambulância sem identificação. Um dos 3 veículos idênticos que saíram da casa de Castellano simultaneamente, cada um indo em direções diferentes. "Para onde estamos indo?" Lena perguntou, enquanto as luzes da cidade desapareciam atrás deles. "Para algum lugar que não existe em nenhum mapa", Vincenzo respondeu do banco do passageiro da frente. "Em algum lugar que apenas 5 pessoas no mundo sabem. A casa segura ficava 90 minutos ao norte, escondida nas Catskills, entre colinas ondulantes e floresta densa. A propriedade pertencia ao pai de Vincenzo, comprada sob camadas de empresas de fachada tão profundas que nem mesmo a aplicação da lei jamais a encontrou. Uma casa de pedra de 2 andares que parecia modesta por fora, mas que tinha sido fortificada como um bunker, janelas à prova de balas, portas reforçadas, um sistema de segurança que faria o Pentágono com inveja. Eles chegaram pouco antes da meia-noite. Marcos e Tony tinham ido na frente para varrer a propriedade e estocar suprimentos. Por dentro, a casa estava surpreendentemente quente, pisos de madeira, móveis confortáveis, nada como a casa segura e fria que Lena imaginara. "O quarto principal é no andar de cima", Vincenzo disse enquanto Tony carregava a área adormecida para dentro. "O equipamento médico já está montado. Castellano fará check-in 2 vezes ao dia via vídeo seguro." Lena seguiu Tony para o andar de cima, acomodando Ari. O quarto havia sido transformado em uma mini-suíte hospitalar, monitores para suportes, medicamentos alinhados em uma cômoda. Mas alguém também havia adicionado toques para uma criança, animais de pelúcia em uma cadeira, livros de colorir na mesa de cabeceira, uma luz noturna em forma de borboleta. "Quem fez isso?" Lena sussurrou.
Ordens do chefe. Tony disse simplesmente. Ele queria que ela se sentisse segura. Depois que Tony saiu, Lena explorou o quarto com mais cuidado. Foi então que ela os viu, fotografias emolduradas na parede do fundo. Um menino, talvez com 8 ou 9 anos, sorrindo para a câmera com uma luva de beisebol. O mesmo menino, agora mais velho, em uma beca de formatura. Um adolescente parado ao lado de uma linda mulher de cabelos escuros. Marco. Essas eram fotos de infância de Marco. Ela se aproximou, estudando cada imagem. A semelhança entre Marco e Ari era inegável. Os mesmos olhos castanhos dourados, a mesma ligeira covinha na bochecha esquerda, até mesmo a maneira como ambos sorriam com o rosto inteiro. Ele cresceu aqui. A voz de Vincenzo veio da porta. Este era o quarto dele. Antes da cidade, antes dos negócios. Quando ele era apenas um menino que amava beisebol e queria ser um astronauta. Lena se virou. Vincenzo parecia mais velho de alguma forma, diminuído pelo peso de tudo o que havia acontecido. Por que você não me disse que este era o quarto dele? Porque eu pensei que você deveria ver por si mesma. Ver quem ele era antes de... Ele se interrompeu, movendo-se para sentar na cadeira ao lado da cama de Ari. Antes que ele se tornasse o que eu fiz dele. Você não o fez fazer nada. Marco escolheu. Marco nunca teve escolha. A voz de Vincenzo era amarga. Desde o dia em que nasceu, seu caminho estava traçado. Homens Moretti não escolhem seu destino. Nós o herdamos. Ele olhou para a criança adormecida. Mas ela terá. Ari nunca terá que carregar este peso. Lena sentou-se na beira da cama, exausta além da medida. Os testes de DNA. Castellano me disse, nós somos realmente... família. Sim, Vincenzo tirou algo do bolso, uma fotografia antiga, amassada e desbotada. Mostrava uma jovem, talvez com 16 anos, segurando um bebê recém-nascido. Esta é Helena, minha esposa. Ela manteve isso escondido por 25 anos. A única foto que ela tinha da filha que ela entregou. Lena pegou a foto com as mãos trêmulas. O rosto da jovem era inconfundível, o rosto de sua mãe. O rosto de Rosa. Ela se parece muito com minha mãe, Lena sussurrou. Eu sempre me perguntei por que mamãe nunca falava sobre sua infância. Por que ela não tinha fotos de família, nenhuma história antes de completar 18 anos. Ela disse que esteve em orfanatos, que seus registros eram selados. Ela estava protegendo você. Assim como Helena a estava protegendo ao ficar longe, a voz de Vincenzo falhou. Helena a procurou por anos, contratou investigadores, mas a adoção era fechada. Quando ela descobriu onde Rosa estava, sua mãe já havia se mudado para o outro lado do país, mudado seu nome. Helena morreu sem nunca saber que tinha uma neta. E Marco, ele sabia? Eu contei a ele sobre sua irmã depois que Helena faleceu. Ele passou anos tentando encontrá-la. Quando ele finalmente rastreou Rosa até Nova York, ela acabara de morrer dando à luz a Ari. Vincenzo sorriu tristemente. Marco disse que ele entrou naquele hospital pretendendo se apresentar como seu tio. Em vez disso, ele a encontrou chorando na UTI, segurando um bebê moribundo. O médico disse que Ari precisava de um transplante de medula óssea, mas não havia compatibilidades. E Marco testou-se imediatamente. Lena terminou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nunca me disse por quê. Apenas disse que queria ajudar. Eu pensei que ele era apenas um estranho incrivelmente gentil. Ele estava protegendo você, de mim. Desta vida, Vincenzo gesticulou vagamente para a fortaleza ao redor deles. Ele sabia que se eu descobrisse sobre você e Ari, eu a puxaria para a família, para o perigo. Ele queria que você tivesse uma vida normal, livre de todo este sangue e violência. Eles sentaram em silêncio, observando Ari dormir. Lá fora, pássaros noturnos chamavam uns aos outros através da floresta. Senhor Moretti, Vincenzo, somos família agora. Use meu nome.
Vincenzo. Lena tentou o nome, estranho em sua língua, aquela ameaça, a foto que eles enviaram. Como eles nos encontraram em Castellanos? Eu não sei, mas eu vou. Seu maxilar se apertou. Alguém do meu círculo íntimo está fornecendo informações para Faraó. Alguém próximo o suficiente para saber nossos movimentos. Um som do andar de baixo. Passos. Vários conjuntos. Vincenzo estava de pé instantaneamente, a mão movendo-se para sua arma. Mas então a voz de Tony chamou. Chefe, temos um problema. Eles encontraram Tony na sala de estar, seu laptop aberto, o rosto sombrio. Marcos estava perto da janela com um rifle. O que é isso? Vincenzo exigiu. Imagens de vigilância. Do prédio em frente a Castellanos, Tony virou a tela. Isso foi tirado 1 hora depois que saímos. O vídeo mostrava uma figura em um telhado montando equipamentos fotográficos com uma lente de longo alcance. A figura virou-se para a câmera por apenas um momento, tempo suficiente para o software de reconhecimento facial identificá-lo. Esse é Polly, Vincenzo disse lentamente. Ele está conosco há 15 anos. Dirige para a família. Eu confiava nele. Há mais. Tony puxou registros financeiros. Ele tem feito depósitos, 10 mil dólares a cada 2 semanas pelos últimos 3 meses. Sempre em dinheiro. Sempre de uma agência diferente. Faraó tem pago a ele. A voz de Vincenzo ficou mortalmente baixa. Quantos outros? Quantas pessoas na minha folha de pagamento estão trabalhando para aquele bastardo? Antes que Tony pudesse responder, todas as luzes da casa se apagaram. Geradores de emergência ligaram após 3 segundos, tempo suficiente para alguém com visão noturna se posicionar. Marcos gritou um aviso, mas veio tarde demais. A primeira janela explodiu para dentro em uma chuva de vidro à prova de balas e granada de fumaça. Então a segunda. A terceira. Suba. Vincenzo rugiu para Lena. Tranque a porta e não saia. Mas Lena já estava correndo, subindo as escadas de 3 em 3, impulsionada pelo único instinto que importava: proteger sua filha. Atrás dela, ela ouviu tiros, gritos, os sons de homens lutando e morrendo. Faraó os havia encontrado. E desta vez, não havia mais para onde correr. Lena bateu a porta do quarto e trancou a ferrolho. Ari estava acordada agora, os olhos arregalados de terror, enquanto a fumaça começava a vazar por debaixo da porta. Mamãe, o que está acontecendo? Claro, querida, está tudo bem. As mãos de Lena tremiam enquanto ela desconectava Ari dos monitores. Eles não tinham tempo para procedimentos cuidadosos. Ela pegou a filha, olhando desesperadamente ao redor do quarto por outra saída. A janela. Mas eles estavam no 2º andar e Ari estava muito fraca. Muito. Tiros irromperam diretamente abaixo deles. Alguém gritou. Então silêncio, horrível e completo. Os instintos de enfermagem de Lena tomaram conta. O armário. Ela carregou Ari para o armário antigo de Marco, se escondendo atrás de casacos de inverno que ainda cheiravam levemente ao seu perfume. Ela pressionou a mão sobre a boca da filha, seu próprio coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que alguém o ouviria. Passos na escada, vários conjuntos. Então a voz de Vincenzo, fria como a morte. Você está cometendo um erro, Faraó. O único erro que cometi foi esperar tanto tempo. A voz de Faraó, bem do lado de fora da porta do quarto. Abra, Vincenzo. Ou eu começo a atirar através da madeira e veremos o que acerta. Você não vai matar a criança. Você precisa dela viva para conseguir o pendrive. A enfermeira me dará tudo o que eu quiser assim que eu tiver a filha dela sangrando na frente dela. Uma pausa. Última chance. A porta ou a vida da menina. Lena sentiu Ari tremendo contra ela. Ela fechou os olhos, preparando-se para se entregar. O som de madeira estilhaçando, mas não da porta do quarto, mas do andar de baixo.
Novas vozes gritando ordens. Agentes federais? Polícia! É uma invasão, alguém gritou. FBI! O caos irrompeu. Mais tiros, desta vez acompanhados por granadas de efeito moral e o estalo distinto de armas táticas. Ferro praguejou violentamente. Recuar. Todos para fora agora. Os passos recuaram, apressados e em pânico. Lena esperou, contando os seus batimentos cardíacos. 100, 200. Então a porta do quarto se abriu. Ela quase gritou, mas era Tony, com sangue escorrendo de um corte na testa. Eles foram embora. Por enquanto, precisamos nos mover. No andar de baixo era uma zona de guerra. Marcos jazia no chão, consciente, mas ferido, curativo de pressão já aplicado em seu ombro. Vincenzo estava perto da janela quebrada, telefone pressionado na orelha. O rosto uma máscara de raiva mal controlada. O que aconteceu? Lena perguntou, acomodando Ari no sofá longe do sangue. A cavalaria chegou. Tony disse sombriamente. Alguém ligou dando uma dica sobre tiros. O verdadeiro FBI apareceu, não os que estavam a serviço de Faraó. Faraó teve que fugir ou arriscar acusações federais. Mas como ele nos encontrou? Este lugar deveria ser secreto. Vincenzo desligou o telefone. Porque alguém em quem confiava disse a ele exatamente onde estaríamos. Ele olhou para Tony. Mostre a ela. Tony puxou o laptop novamente, desta vez mostrando uma cadeia de mensagens de texto recuperadas do telefone de Polly. As mensagens voltaram meses, Faraó fazendo perguntas, Polly fornecendo respostas. Onde Vincenzo estaria? Quais rotas ele pegaria? Com quem ele estava se encontrando? Mas a mensagem mais recente, enviada há apenas 2 horas, incluía coordenadas GPS para a casa segura. Polly é o homem de dentro de Faraó desde antes da morte de Marco, Vincenzo disse, sua voz oca. Ele é quem contou a Faraó sobre os encontros de Marco com Lena. Ele provavelmente é quem vazou a localização de Marco na noite em que ele foi morto. Lena sentiu-se enjoada. Onde ele está agora? Correndo. Mas ele não irá muito longe, a expressão de Vincenzo prometia violência. Ninguém trai esta família e vive também. Parem, a palavra veio de Ari, minúscula, mas clara. Todos se viraram para olhar para a menina de 4 anos sentada no sofá. Papai não gostaria que mais pessoas morressem. O quarto ficou em silêncio. Ari, querida. Lena começou. Papai me contou sobre homens maus. Ele disse que às vezes pessoas boas fazem coisas ruins porque estão com medo. Ele disse que o melhor é parar as coisas ruins, não apenas punir as pessoas ruins. Ari olhou para Vincenzo com os olhos de Marco. Você vai ser como os homens maus ou como meu papai? Vincenzo olhou para a criança, sua bisneta, que acabara de dar uma lição de moral com a simplicidade e clareza que só as crianças possuem. A sabedoria de Marco, ecoando através da voz inocente de sua filha. Seu papai, Vincenzo, disse baixinho, foi um homem melhor do que eu jamais fui. Ele caminhou até o cofre de parede escondido atrás de um retrato de família e girou a combinação. Dentro havia pilhas de dinheiro, vários passaportes e um caderno encadernado em couro. Ele tirou o caderno e o entregou a Lena. Este é o diário pessoal de Marco, do último ano de sua vida. Eu o encontrei em seu apartamento depois que ele morreu, mas não consegui lê-lo até ontem. Ele abriu em uma página específica, marcada com uma fita. Leia esta entrada, datada de 3 semanas antes de ele ser morto. Lena leu em voz alta, sua voz tremendo. Encontrei-me com a agente especial Rebecca Sutton hoje. Ela é da Divisão de Crime Organizado do FBI. Eu dei a ela cópias de tudo que coletei sobre o esquema de tráfico de Faraó. Ela diz que estão montando um caso, mas precisam de mais tempo. Estou ficando sem tempo. Faraó suspeita de algo. Ele tem feito perguntas, pressionando pessoas próximas a mim. Ela levantou os olhos. Marco estava trabalhando com o FBI.
Continue lendo, Vincenzo disse. Decidi criar uma proteção, Lena continuou. Se algo acontecer comigo, preciso ter certeza de que Faraó cairá. Estou armazenando tudo. Documentos, gravações, registros financeiros. Em um local seguro. A chave está com Lena. Ela não sabe o que abre e não saberá a menos que algo aconteça comigo. Ela é a única pessoa na minha vida que Faraó não conhece. A única que é verdadeiramente segura. A próxima entrada era datada de 2 dias antes da morte de Marco. Suspeito que alguém do nosso círculo íntimo esteja fornecendo informações a Faraó. Eu o reduzi a 3 pessoas. Polly, Mateo ou pior. O motorista do tio Vincent. Alguém tão próximo que o pai nunca suspeitaria. Não posso contar ao pai ainda. Não até ter provas. Mas se você estiver lendo isso, pai, e eu já não estiver mais aqui, não confie em ninguém. Nem mesmo nas pessoas que você conhece há anos. A corrupção de Faraó é mais profunda do que qualquer um de nós imaginou. A entrada final, escrita no dia anterior à morte de Marco, consistia em apenas uma linha. Esta noite, estou me encontrando com o FBI novamente. Eles têm uma testemunha disposta a depor. Isso pode acabar em breve. Finalmente, Ari e Lina podem estar seguras. Finalmente, posso contar ao pai sobre sua neta sem medo. As lágrimas de Lina caíram na página, borrando a tinta. Marco havia morrido protegendo-os. Havia morrido antes que pudesse terminar de derrubar as pessoas que o envenenaram. Há uma testemunha, ela disse. Alguém que sabe de tudo. Marco estava se encontrando com eles na noite em que morreu. A testemunha morreu 3 dias depois de Marco, Vincenzo disse categoricamente. Que acidente, momento muito conveniente. Então usamos o que temos, o pendrive, a evidência de Marco. Não será suficiente, Tony interrompeu, puxando outro arquivo. Eu analisei o USB. É fortemente criptografado. Sem a senha é inútil. Nós temos a senha, Lena disse. Os números do cartão que Marco deu a Ari. Tony balançou a cabeça. Eu tentei esses. Eles fazem parte, mas há mais. A criptografia exige um código de 16 caracteres. Os números nos dão apenas 8 polegadas. Vincenzo moveu-se para a janela, olhando para a floresta escura. Marco era minucioso. Ele não criaria um sistema ao qual não pudesse acessar ele mesmo. O resto do código tem que ser algo que ele pudesse lembrar. Algo significativo. O aniversário dele? Lena sugeriu. Tentei, Tony disse. O nome da mãe dele? O endereço aqui? Tentei tudo o que era óbvio. Ari falou novamente, sua voz pequena. O tesouro do papai. Todos se viraram para ela. E o tesouro do papai, querida? Lena perguntou. No lugar com as caixas, ele tinha um quebra-cabeça especial. Ele me fez prometer que me lembraria. Ela enrugou o rosto, tentando lembrar. Vermelho, azul, amarelo, verde. Depois números. 1, 9, 8, 7 polegadas. 1987, Vincenzo Bride. O ano em que Marco nasceu. Mais vermelho, azul, amarelo, verde. Cores das peças do quebra-cabeça, Ari disse orgulhosamente. Na caixa especial do papai. Aqui precisa de 2 chaves. A unidade de armazenamento. Marco havia deixado um quebra-cabeça, literal e figurativo, para eles resolverem. Precisamos ir para Queens, Lena disse. Concordo. Mas o telefone de Vincenzo tocou, interrompendo-o. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. É Faraó. Ele atendeu no viva voz. Vincenzo, velho amigo. A voz de Faraó exalava uma falsa cordialidade. Uma noite bastante emocionante. Presumo que todos sobreviveram. O que você quer? Troca simples. O pendrive e o que mais Marco deixou para trás. Em troca, eu cancelarei o contrato em sua pequena família. Os Ruggieri esquecerão que eles sequer existiram. Eu não negocio com traidores. Não negocia? Ferro. Porque eu tenho algo que você pode querer de volta. Ou melhor, alguém. O som de choro abafado veio pelo telefone. Então uma voz de mulher aterrorizada. Chefe?
Chefe, me desculpe, eles me pegaram do lado de fora de Castellanos, a enfermeira Dr. Castellano, a mulher que havia ajudado a tratar Ari. Você tem 12 horas, Faraó disse. Traga tudo para o antigo cais em Staten Island. Venha sozinho ou ela morre. E Vincenzo, se eu sequer suspeitar que o FBI está envolvido, eu farei questão de que sua bisneta precise de outro transplante, removendo o atual pessoalmente. A linha ficou muda. Vincenzo não tinha intenção de atender às demandas de Faraó. Mas ele também não podia deixar uma mulher inocente morrer porque ela havia ajudado sua família. Então ele fez o que Marco teria feito. Ele fez um plano que servia a múltiplos propósitos ao mesmo tempo. Nós vamos para a unidade de armazenamento primeiro, ele anunciou. Pegar o que Marco deixou lá. Então nós a usamos como isca. Isso é exatamente o que Faraó espera, Tony argumentou. Bom, deixe-o esperar. Os olhos de Vincenzo eram de cálculo frio agora. Fazemos ele pensar que estamos em pânico, cometendo erros. Enquanto isso, entregamos essa evidência ao FBI. O verdadeiro FBI, não os agentes a serviço dele. E a enfermeira, nós a recuperamos. Mas não do jeito que Faraó pensa. 4 horas depois, eles estavam em Queens. A instalação de armazenamento era um complexo enorme perto do aeroporto. Fileiras e fileiras de unidades idênticas protegidas por portões de segurança e câmeras. A unidade de Marco, número 347, ficava no 3º andar do edifício com controle de clima. Lena usou a chave, enquanto Vincenzo e Tony vigiavam. Ari sentou no carro com Marcos, que apesar do ombro ferido, havia insistido em vir. A porta da unidade rolou para cima para revelar um espaço maior que todo o apartamento de Lena. Caixas forravam as paredes, meticulosamente rotuladas com a caligrafia de Marco. Mas no centro, sentava algo que fez a respiração de Vincenzo prender, uma escrivaninha antiga que havia pertencido à sua esposa, Helena. A escrivaninha que ela mantinha em seu escritório particular, onde ela escrevia cartas para a filha que ela havia entregue. Ele guardou a escrivaninha dela, Vincenzo sussurrou. Lena se aproximou cuidadosamente. Na superfície sentava uma caixa de quebra-cabeça, incrustação de madeira elegante em vermelho, azul, amarelo e verde, exatamente como Ari havia descrito. E na caixa, um mecanismo de trava dupla exigindo 2 chaves. Eu tenho uma chave, Lena disse, puxando a chave de latão do cemitério. Onde está a outra? Vincenzo pegou de debaixo da camisa, tirando uma corrente que ele usava há 30 anos. Nela pendurava seu anel de casamento e uma pequena chave de prata. A chave de Helena para suas posses mais privadas. Marco deve ter feito uma cópia, ele disse suavemente, inserindo-a na segunda fechadura. Ambas as chaves giraram simultaneamente. A caixa de quebra-cabeça abriu com um clique suave. Dentro havia um tablet, totalmente carregado e esperando. A tela mostrava um prompt de senha, 16 caracteres. Tony imediatamente inseriu os 8 números do cartão de Ari, então olhou para a sequência de cores. Vermelho, azul, amarelo, verde. Como isso se traduz em letras? Não se traduz, Lena disse de repente. Ela estava olhando para as gavetas da escrivaninha, que estavam pintadas nas mesmas 4 cores. Ela abriu a gaveta vermelha primeiro. Dentro havia um pedaço de papel com as letras RM, gaveta azul, ET amarelo, LV verde, IA, Rometal via, Tony digitou, combinando-as com os números. O tablet destrancou. A tela se encheu de arquivos. Centenas de documentos, fotos, gravações de áudio. Anos de evidências contra Farrell e a família Ruggieri. Manifestos de embarque para rotas de tráfico humano. Registros financeiros mostrando lavagem de dinheiro. Fotos de políticos e policiais aceitando subornos. E o mais condenatório, um vídeo de Farrell pessoalmente se encontrando com vítimas de tráfico, selecionando quais processar. Isso é suficiente para colocá-lo na prisão perpétua. Tony respirou.
múltiplas sentenças de prisão perpétua. Então precisamos levar isso para o FBI, Lena disse. Agente Sutton, aquela com quem Marco estava trabalhando está morta. Vincenzo interrompeu. Morreu em um assalto 2 meses atrás. Ele tirou o telefone, mas eu conheço outra pessoa. Alguém que deve um favor a Marco, ele discou um número. Diretora assistente Shin. Aqui é Vincenzo Moretti, sim. Aquele Vincenzo Moretti, preciso falar com você sobre meu filho. Não, isso não é uma armadilha. Marco estava trabalhando com um de seus agentes antes de morrer. Agente Sutton. Ele deixou evidências que... Ele fez uma pausa, ouvindo. Você já sabia? Então por que não agiu? Entendi. Você precisava de corroboração. Bem, estou oferecendo isso agora. Cooperação total. Tudo o que Marco coletou, mais meu depoimento sobre as operações de Faraó. Sim, eu entendo o que isso significa para mim. Eu não me importo. Algumas coisas são mais importantes, então. A janela explodiu, não de uma bala, mas de uma granada de concussão. Tony derrubou Vincenzo no chão enquanto a fumaça enchia a unidade de armazenamento. Lena agarrou o tablet e mergulhou atrás de uma pilha de caixas. É um ataque, Tony gritou puxando sua arma. Eles nos rastrearam. Mas isso era impossível. Ninguém sabia sobre este local, exceto Marcos. A percepção atingiu Vincenzo como água gelada. Marcos esteve com eles o tempo todo. Marcos os havia levado até aqui. Marcos, que era o motorista de Vincenzo há 15 anos. Através da fumaça, figuras em equipamento tático desceram em rapel pela janela estilhaçada. Não eram homens de Faraó. Estes se moviam com precisão militar. Contratados particulares. Lena correu para a porta, agarrando o tablet. Um dos contratados a interceptou. Ela fez a única coisa que pôde, jogou o tablet de volta para Tony e correu na direção oposta, afastando o agressor. Não! Vincenzo rugiu, mas 2 contratados já estavam sobre ele. Tony pegou o tablet, guardou-o em sua jaqueta e foi para a saída de emergência. Mas mais contratados entraram pela escadaria. Eles estavam cercados. Uma voz estalou em um alto-falante. Vincenzo Moretti. Joanna Mametti, você está sob prisão por extorsão, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer assassinato. Este é o FBI. Rendam-se. Mas algo estava errado. O verdadeiro FBI teria usado a entrada principal, teria evacuado os civis primeiro. Esses homens estavam executando um assalto tático a uma instalação de armazenamento com uma criança por perto no carro. Estes não são federais, Tony disse, chegando à mesma conclusão. Eles estão vestidos como eles, mas... Um dos contratados tirou o capacete. Era o sobrinho de Faraó, Matel. Surpresa, Matel sorriu. Tio Faraó manda lembranças. Veja, o negócio sobre falsas incursões do FBI, ninguém as questiona até que seja tarde demais. Lá fora, Vincenzo ouviu pneus cantando. Seu telefone vibrou, uma mensagem de um número que ele não reconheceu. Temos a criança. Telhado da instalação de armazenamento. 10 minutos. Venha sozinho ou ela vai cair. Eles haviam levado o Ari. O grito de Lena ecoou pela unidade de armazenamento enquanto ela percebia a mesma coisa. Os contratados usaram a fumaça como cobertura para extrair Marcos, que havia carregado o Ari por uma saída lateral. Marcos não havia sido ferido no ataque à Casa Segura. Aquele sangue havia sido falso, uma performance para manter sua cobertura. Ele havia sido o homem de Faraó o tempo todo. O telhado, Vincenzo disse, sua voz mortalmente calma. Leve-me ao telhado. Chefe, é uma armadilha. Eu sei que é uma armadilha, ele olhou para Tony. Leve aquele tablet para Shin. Não importa o que aconteça comigo. Você garante que a evidência de Marco chegue ao FBI. Vincenzo, isso é uma ordem, minha última ordem. Ele pressionou algo na mão de Tony, a chave de prata da corrente de Helena. Entregue isso a Lena. Diga a ela que ela sempre foi família. Sempre. Tiros irromperam das escadas.
Não há mais tempo. Tony correu para o terceiro andar. Vincenzo correu para a entrada principal, em direção à luz do sol, em direção aos veículos do FBI que acabavam de chegar. Os verdadeiros desta vez, a própria diretora assistente Chen saindo. Chen, Vincenzo gritou. Marcos Delgado é sua toupeira. Ele está no telhado com um helicóptero, tentando se extrair. Os olhos de Chen se arregalaram. Ela começou a dar ordens em seu rádio. Unidades para o telhado, bloqueiem todas as saídas, aterrem o helicóptero. Mas Marcos sempre esteve 3 passos à frente. O helicóptero já estava decolando, virando bruscamente em direção ao East River, e descendo em rapel do telhado da instalação de armazenamento, vieram Mattel e 4 outros contratados, armas em punho. O estacionamento explodiu em caos. Agentes do FBI se abrigaram atrás de veículos. Os homens de Mattel revidaram o fogo com precisão militar. Civis gritavam e corriam. E no meio de tudo isso, Vincenzo viu Lena sendo arrastada para uma van por 2 homens em equipamento falso do FBI. Chega de correr. Chega de se esconder. Vincenzo Moretti havia construído seu império em ações decisivas, em fazer o que outros não fariam. Ele sempre soube como sua história terminaria. Violenta, sangrenta, provavelmente sozinho. Mas ele seria amaldiçoado se deixasse sua família sofrer por seus pecados. Ele atacou, sem arma, sem reforço. Apenas um velho correndo em direção a contratados armados, com nada além de raiva e amor impulsionando-o. O primeiro homem virou tarde demais. O ombro de Vincenzo o atingiu no peito, impulsionando-o para o painel lateral da van. O segundo levantou sua arma, mas Vincenzo já estava dentro de sua guarda, agarrando a arma, virando-a. A arma disparou. 1 vez, 2 vezes. Ambos os contratados caíram. Linus olhou para ele em choque. Vincenzo. Vá. Tony Hazari. Corra. Ela correu. Vincenzo virou-se para encarar Mattel, que havia se afastado da luta principal, sua expressão retorcida de raiva. Você deveria ter ficado no chão, velho. Faraó queria você vivo, mas eu me contento com você morto. Onde está Faraó? Vincenzo exigiu, sua arma roubada apontada para o peito de Mattel. Ao redor deles, o FBI estava subjugando os contratados restantes. O helicóptero estava dando a volta, Marcos fazendo uma última tentativa desesperada de extração. Bem aqui. A voz veio de trás. Vincenzo virou-se para encontrar Faraó saindo da instalação de armazenamento, mãos levantadas, caminhando em direção ao FBI com uma expressão presunçosa. Diretora assistente Chen, Faraó chamou. Estou aqui para me entregar à custódia federal. Desejo negociar um acordo em troca de testemunho contra Vincenzo Moretti e as operações de tráfico administradas pela família Ruggieri. O bastardo estava se entregando, tentando se salvar, enterrando todos os outros. Ele envenenou meu filho. Vincenzo rugiu. Ele administrava as operações de tráfico, a evidência. Que evidência? Ferro sorriu. O tablet, aquele que convenientemente apareceu após a morte de Marco, quem pode dizer que você não o fabricou para me incriminar? Afinal, você é quem tem administrado esta organização por 40 anos. Eu sou apenas um funcionário que seguiu ordens. Chen olhou entre eles, calculando. Vamos resolver isso no prédio federal. Ambos virão para interrogatório. Não, a voz de Vincenzo era absoluta. Isso acaba agora. Aqui. Ele levantou a arma. Não para Faraó, para o helicóptero que agora estava pairando diretamente acima. Marcos se inclinando para fornecer fogo de cobertura para a fuga de Mattel. Vincenzo disparou 6 tiros em rápida sucessão. 3 atingiram o rotor de cauda. O helicóptero girou, perdendo estabilidade. O rosto de Marcos apareceu na porta aberta, chocado, ao perceber o que Vincenzo havia feito. A aeronave inclinou-se, o rotor gritando, e começou sua descida inevitável em direção ao estacionamento vazio. Não.
Matel gritou, correndo em direção a ele. Fique para trás, Shun ordenou, mas Matel não estava ouvindo. O helicóptero atingiu o asfalto e explodiu em uma bola de chamas laranja. A onda de choque derrubou todos. Quando a visão de Vincenzo clareou, ele viu Matel de joelhos, olhando para o inferno que havia consumido o braço direito de seu tio. A expressão presunçosa de Faraó havia desaparecido. Sem marcos para corroborar sua história, sem o músculo para impor sua tomada de poder, ele era apenas mais um criminoso enfrentando prisão perpétua. O tablet, Vincenzo disse a Shen, seus ouvidos zumbindo da explosão. Tony o tem. Tudo o que Marco coletou, rotas de tráfico, registros financeiros, nomes de todos os envolvidos, incluindo gravações de Faraó pessoalmente selecionando vítimas. Isso é mentira. Vincenzo tirou o telefone, o que ele estava gravando desde o telhado. Porque eu tenho Marcos gravado explicando toda a operação. Como você envenena Marco? Como você planeja me incriminar? Você tem administrado operações de tráfico por 6 anos. Era um blefe. A gravação não teria capturado nada útil em todo aquele caos. Mas Faraó não sabia disso. O rosto do homem desmoronou. Todo o seu planejamento, todas as suas traições. Tudo por nada. Vincenzo Moretti, Shin disse, aproximando-se com algemas. Você está sob prisão. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu conheço meus direitos. Ele estendeu os pulsos calmamente. E estou preparado para cooperar totalmente. Toda a operação comercial, toda a conexão, todo crime que já cometi, em troca de proteção para minha família. Proteção a testemunhas para Lina Torres e Ariana Torres. Novas identidades, novas vidas. Longe de tudo isso. Isso é uma conversa para advogados. Essa é a única conversa que teremos. Caso contrário, você não ganha nada. Faraó cai, claro. Mas todos os outros na minha organização, eles desaparecem. O império continua sob nova gestão. É isso que você quer? Shin olhou para ele por um longo momento. Então ela assentiu. Falaremos. Mas primeiro, onde está a criança? Como se convocado, Tony apareceu do prédio, carregando Ari. Atrás dele, Lena correu em direção a eles, lágrimas escorrendo. Bebê. Oh, Deus, bebê. Mãe e filha se reencontraram no estacionamento enquanto fumaça subia do helicóptero em chamas. Vincenzo os observou, algemado e cercado por agentes federais, e sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. A evidência de Marco derrubaria Faraó e os Ruggieri. A operação de tráfico terminaria. E Lina e Ari finalmente estariam seguras, livres da violência que teve de multar a família Moretti por gerações. Posso me despedir? Ele perguntou a Shen. Ela hesitou, então assentiu. 1 minuto, eles o levaram para Lina, que estava verificando Ari por ferimentos com eficiência médica praticada. Quando ela viu Vincenzo, ela se levantou. Você a salvou. Marco a salvou primeiro. Eu apenas terminei o trabalho. Ele olhou para Ari, que o espreitava por trás das pernas de sua mãe. Você foi muito corajosa hoje, Piccola. Assim como seu tio Marco. Você vai para a prisão? Ari perguntou com a franqueza da infância. Sim, por muito tempo, mas você estará segura. Isso é tudo o que importa. Mas somos família agora, Ari disse, seus olhos, os olhos de Marco, se enchendo de lágrimas. A família permanece unida. Vincenzo ajoelhou-se, ignorando o aviso dos agentes do FBI para se manter afastado. Às vezes, família significa deixar ir. Deixar as pessoas que você ama terem vidas melhores do que você poderia dar a elas. Ele tirou o seu anel de casamento, o anel de Helena, e o pressionou na mão de Lena. Isso pertencia à sua avó. Ela gostaria que você o tivesse. Vincenzo, o tempo acabou, Shen disse, puxando-o de volta. Enquanto o levavam para os veículos federais, Vincenzo olhou para trás uma última vez. Lena segurou Ari perto, ambos o observando partir. O último de sua linhagem.
A família que ele encontrara bem a tempo de perdê-los. Mas eles estavam vivos. Eles estavam seguros. E isso, finalmente, era o suficiente. 6 meses depois, o caso federal contra Farrell e a organização Ruggieri foi concluído com condenações em todas as acusações. Tráfico humano, extorsão, assassinato. As acusações enchiam páginas. Farrell passaria o resto de sua vida em uma prisão de segurança máxima. Don Ruggieri morreu de ataque cardíaco 3 semanas após o início de seu julgamento, levando alguns segredos para seu túmulo, mas deixando evidências suficientes para desmantelar toda a sua operação. O testemunho de Vincenzo Moretti havia sido a pedra angular que manteve o caso da Promotoria unido. Em troca, o governo federal havia concedido a ele uma sentença reduzida, 15 anos em vez de prisão perpétua. Na sua idade, ainda era uma sentença de morte, apenas uma mais lenta. Mas Lena e Ari estavam livres. O programa de proteção a testemunhas os havia transferido para uma pequena cidade costeira no Oregon. O tipo de lugar onde todos conheciam todos, onde o maior crime era adolescentes pichando a caixa d'água, onde uma mãe solteira e sua filha podiam ser simplesmente vizinhas em vez de alvos. Vincenzo recebeu atualizações através de seu advogado. A saúde de Ari estava melhorando. A redução do estresse e o ar puro do oceano haviam estabilizado sua condição. Ela talvez não precisasse de outro transplante afinal. Ela havia começado o jardim de infância e adorou. Ela estava aprendendo a nadar. Lena havia encontrado trabalho no hospital local, usando suas habilidades de enfermagem no departamento de emergência. Ela havia feito amigos, juntou-se a um clube do livro, começou a namorar um professor do ensino médio chamado David, que treinava Little League, e nunca tinha ouvido falar da família Moretti. Eles estavam vivendo a vida que Marco havia desejado para eles. Em uma manhã cinzenta de outubro, o advogado de Vincenzo o visitou com notícias incomuns. Houve um desenvolvimento. James Chin disse: nenhuma relação com a diretora assistente Chin, apenas herança compartilhada por coincidência. A equipe médica de sua bisneta fez exames de rotina no mês passado. Sua condição piorou. Ela precisa de um transplante nos próximos 3 meses. O coração de Vincenzo parou. Mas você disse que ela estava melhorando. Ela estava. Mas seu corpo está, em última análise, rejeitando a medula de Marco. Isso lhe deu tempo, mas não o suficiente. James puxou papéis. O Registro Nacional de Medula não encontrou compatibilidades. Membros da família são a melhor opção, mas Lina não é compatível. Eles precisam de alguém com seus marcadores genéticos específicos. Eles precisam de mim. Sim. O departamento está disposto a facilitar uma licença médica sob forte guarda. Você doa a medula, então retorna à custódia. É altamente incomum, mas dada sua cooperação e as circunstâncias, quando? Próxima semana. O procedimento precisa acontecer em breve. Vincenzo assentiu lentamente. Ele estava preparado para morrer na prisão sem ver sua família novamente. Este era um presente que ele não merecia. Diga-lhe sim. O que quer que eles precisem de mim, a resposta é sim. A cidade costeira de Brookings, Oregon, era tudo o que Nova York não era. Tranquila, limpa, impossivelmente pacífica. Vincenzo a viu apenas através das janelas fumê de uma van de transporte federal, com algemas nos pulsos, 2 marshals do Juaí observando cada movimento seu. O hospital era pequeno, mas moderno. Eles trouxeram especialistas de Portland, transformaram uma ala privada em uma instalação médica segura apenas para este procedimento. Tudo para uma menina de 4 anos que havia sido pega no fogo cruzado da violência e ambição dos homens. Lena estava esperando na sala de consulta, parecendo diferente do que ele se lembrava. Mais saudável, mais feliz. As sombras sob seus olhos haviam desaparecido. Ela usava jeans e um suéter simples, roupas civis, roupas de vida normal. Vincenzo, ela se levantou quando ele entrou, então pareceu incerta se o abraçava ou mantinha distância.
As algemas tomaram a decisão por ela. Você parece bem, ele disse. Este lugar concorda com você. Não é Nova York. Ela sorriu tristemente, mas é casa. Ou está se tornando casa. Um silêncio constrangedor se estendeu entre eles. Família, mas estranhos. Conectados por sangue e tragédia, mas separados por escolhas e consequências. Como ela está? Vincenzo perguntou finalmente. Assustada, animada, confusa sobre por que seu bisavô vive tão longe e só pode visitar com a polícia, a voz de Helena falhou. Eu tentei explicar de maneiras que uma criança de 5 anos pode entender, mas ela sabe que sou um homem mau que fez coisas ruins. Ela conhece sua família, que cometeu erros. Há uma diferença. Lena estendeu a mão pela mesa, parando pouco antes de tocar suas mãos algemadas. Ela quer ver você antes do procedimento, se você estiver disposto. Estou disposto. Eles o levaram para o quarto de Ari sob guarda. A menina sentou-se em uma cama de hospital que parecia engolir seu pequeno corpo, vestindo pijamas cobertos de estrelas do mar de desenho animado. Ela estava mais alta do que 6 meses atrás. Seu cabelo mais longo, ainda dolorosamente fino, mas seus olhos, os olhos de Marco, brilhavam com inteligência e curiosidade. Oi, vovô Vini, ela disse. O apelido de Marco para ele passado através de histórias. Ela, Piccola. Você cresceu. Mamãe diz que você vai me deixar melhor, que você está me dando suas células especiais. Isso mesmo. Os médicos pegarão um pouco da minha medula óssea e darão a você. Isso a ajudará a ser forte. Vai doer? A pergunta era pequena, assustada. Vincenzo queria mentir para confortá-la, mas ele passou sua vida mentindo e havia destruído tudo o que amava. Então ele disse a verdade. Sim, para nós dois. Mas às vezes as coisas que valem a pena ter doem primeiro, como construir músculos fortes ou aprender algo difícil. A dor significa que estamos melhorando. Ari considerou isso com uma seriedade que só as crianças possuem. Então ela estendeu o dedo mindinho. Promete que você vai ficar bem? Mamãe diz que as promessas são importantes. Vincenzo entrelaçou seu mindinho com o dela, as algemas tilintando suavemente. Eu prometo. E você promete ser corajosa. Eu prometo. Os Marshalls lhes deram mais 5 minutos. Vincenzo os usou sabiamente, perguntando sobre a escola, sobre seus amigos, sobre o oceano que ela podia ver da janela do quarto dela. Perguntas normais de avô. Conversa familiar normal. Quando eles vieram buscá-lo para a pré-operação, Ari gritou uma última vez. Vovô, papai Marco me visita às vezes, nos meus sonhos. Ele diz que você é um bom homem que esqueceu como ser bom. Mas você está lembrando agora. A visão de Vincenzo embaçou. Seu papai era mais esperto que todos nós. A extração da medula óssea foi excruciante. Agulhas perfurando seu osso do quadril, extraindo as preciosas células que poderiam salvar a vida de Ari. Vincenzo suportou-a em silêncio, pensando em Marco, em Helena, em toda a dor que ele havia causado em sua vida e na pequena quantidade de bem que ele poderia finalmente fazer. O transplante foi bem sucedido. Em semanas, o corpo de Ari aceitou a nova medula. Sua contagem melhorou. A cor voltou às suas bochechas. Os médicos usaram cautelosamente a palavra remissão. Vincenzo retornou à prisão federal no interior de Nova York e retomou sua sentença. Mas algo havia mudado. Outros detentos notaram isso. O velho que um dia governara a cidade agora passava seu tempo escrevendo cartas, orientando prisioneiros mais jovens, ensinando-lhes sobre as escolhas que o levaram até ali e as escolhas que eles ainda podiam fazer. Ele se correspondia com Lena Weekly. Ela enviava fotos. Ari em seu primeiro dia na primeira série. Ari aprendendo a andar de bicicleta. Ari em uma peça escolar vestida de árvore. Uma infância normal. Uma infância segura. 2 anos após o início de sua sentença, Vincenzo recebeu permissão especial para uma visita que não era seu advogado.
Lena trouxe Ari, agora com 7 anos, saudável, vibrante, por 1 hora na sala de visitas da prisão. Estou me casando, Lena disse. Com David. Ele é um bom homem. Ele quer adotar Ari e dar a ela o nome dele. Eu queria que você soubesse. Para dar sua? Eu não sei. Bênção? Permissão? Você não precisa da minha permissão para ser feliz, Vincenzo disse. Você tem minha bênção. Ambos merecem toda a felicidade que este mundo pode dar. Ari havia feito um desenho para ele, uma família de bonecos de palito em frente a uma casa à beira-mar. No céu, 2 anjos os observavam. Um rotulado Papai Marco, o outro rotulado Vovó Helena. Eu os coloquei juntos no céu, Ari explicou. Assim o papai não fica sozinho, e assim eles podem nos vigiar. Isso é perfeito, Piccola. É exatamente isso. Quando a hora deles acabou, Ari o abraçou ferozmente. Eu te amo, vovô Vini. Eu te amo também. Mais do que você jamais saberá. No terceiro aniversário da morte de Marco, Vincenzo recebeu uma carta de Lina com uma fotografia anexa. Mostrava-a em pé no túmulo de Marco. Eles fizeram uma viagem especial de volta a Nova York, quebrando o protocolo de proteção a testemunhas apenas para este momento. O túmulo estava coberto de flores frescas, íris roxas, do mesmo tipo que haviam deixado naquela noite chuvosa em que tudo mudou. A carta dizia: Querido Vincenzo, viemos agradecer a Marco por salvar a vida de Ari 2 vezes, uma com sua medula, outra com sua evidência, e a você por terminar o que ele começou, por nos escolher em vez de seu império. Ari queria que eu lhe dissesse que ela aprendeu sobre DNA na escola. Ela sabe agora o que significa que você é família. Ela sabe que você lhe deu o dom da vida. Como Marco fez, ela diz que quando crescer quer ser médica para poder salvar pessoas. Também o programa de proteção a testemunhas termina no próximo ano. Estamos mantendo os novos nomes, a nova vida. Mas seremos livres para viajar. A Ri quer visitá-lo. Ela quer que você conheça o irmãozinho dela. Estou grávida, nascido em março. David e eu o chamaremos de Marcus Vincent, em homenagem aos 2 homens que salvaram a vida da minha filha. Você me disse uma vez que às vezes família significa deixar ir, mas talvez também signifique se agarrar ao que importa. Você sempre será família, Vincenzo. A distância e as paredes da prisão não podem mudar isso. Com amor, Lena. Vincenzo leu a carta 3 vezes, então a dobrou cuidadosamente e a colocou na Bíblia que Helena lhe dera 40 anos antes, a única posse que ele havia guardado de sua vida antiga. Naquela noite, ele sonhou com Marco. Seu filho sentou-se ao lado dele em um banco com vista para o oceano, jovem e saudável e sorrindo. Você fez bem, pai, Marco disse. Estou orgulhoso de você. Eu destruí tudo o que construímos. Não. Você salvou tudo o que importava. Lina está feliz. Ari está saudável. Eles estão livres. Esse sempre foi o objetivo. Marco levantou-se oferecendo a mão. O império se foi, mas a família vive. Esse é o legado que conta. Vincenzo pegou a mão do filho. Sinto sua falta. Eu sei. Mas eu não me fui de verdade. Estou nos olhos de Ari, na coragem dela, nas escolhas que ela fará por causa do exemplo que você deu. Tanto as escolhas ruins que a ensinaram o que não fazer, quanto as boas que mostraram a ela que nunca é tarde para mudar. O sonho desvaneceu-se, mas a paz permaneceu. Vincenzo Moretti morreu 4 anos depois, aos 73 anos, de insuficiência cardíaca. Ele viveu o suficiente para conhecer seu bisneto Marcus Vincent, para ver Ari se formar no ensino fundamental com honras, para acompanhar Lena em sua celebração de diploma de enfermagem por uma videochamada. Seu funeral foi pequeno, apenas Lena, Ari, David e o pequeno Marcus. Nenhum império criminoso, nenhum soldado, nenhuma violência. Apenas família, dizendo adeus a um homem que passou a vida construindo as coisas erradas e seus últimos anos tentando consertá-las.
Eles o enterraram ao lado de Marco e Helena, a família finalmente reunida. Em sua lápide, sob seu nome e datas, Lena havia inscrito palavras de sua última carta para ela. Alguns homens deixam impérios. Eu deixo apenas amor. Isso é o suficiente. E naquele pequeno cemitério, em uma colina com vista para a cidade que ele uma vez governou pelo medo, Vincenzo Moretti finalmente encontrou a paz que o havia iludido na vida. Seu império era pó. Sua família era livre. E isso, no final, era